louva-a-Deus, ou cavalinhos de Deus, são insetos pertencentes à ordem Montódia e possuem geralmente o corpo alongado e estreito, e variam de 8 milímetros a até 17 centímetros. Existem cerca de 2.400 espécies, e eles são caracterizados por apresentarem o primeiro par de pernas raptoriais, ou seja, adaptadas justamente para capturar presas. Por conta disso, quando estão pousados, eles ficam numa posição retraída, semelhante a uma pessoa em oração. Por isso, eles são popularmente conhecidos como louva-a-Deus. Eles são encontrados em regiões tropicais e utilizam da camuflagem e do mimetismo para se esconder. Possuem uma divisão corpórea em cabeça, tórax e abdômen, sendo que o protórax é mais alongado. São predadores e se alimentam de aranhas ou pequenos insetos, geralmente. E não possuem veneno, sendo assim eles utilizam suas patas adaptadas, as pernas raptoriais, para emboscar a presa e cortá-la ao meio. Assim sendo, são bichos que possuem uma ótima visão e movimentos precisos. Movimentos esses até que inspiraram alguns golpes de artes marciais, como no Kung Fu, como práticas chinesas de defesa pessoal, sendo até retratado no desenho Kung Fu Panda. Além disso, eles são animais sexuados, gonocóricos e apresentam dimorfismo sexual, ou seja, a fêmea da espécie é maior que o macho. Os ovos desses são depositados em ootecas e podem haver entre 10 a 400 ovos por vez. Uma curiosidade interessante é que no momento do acasalamento, a fêmea pode sim acabar decapitando o macho e devorando-o, a fim de acumular nutrientes para a gestação. Eles possuem também uma cabeça no formato triangular que serviu de inspiração nas mídias, nos desenhos e afins, como no filme ET. Uma outra curiosidade é que eles possuem um único ouvido e esse fica localizado entre as patas traseiras. São insetos de cores bem variadas e vívidas, dependendo da espécie e da localização, e eles possuem uma expectativa de vida de 12 meses. A ordem Phasmatodea é representada pelo bicho-pau e o bicho-folha. No mundo há cerca de 2.600 espécies. Eles fazem o mimetismo, que é uma adaptação do organismo com o meio ambiente, ou seja, a camuflagem. Em relação à estrutura, o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. No caso do bicho-pau, o corpo dele é cilíndrico e alongado, simulando ao graveto. E o bicho-folha, ele é realmente parecido com uma folha, para ajudar na sua camuflagem. Nem sempre possuem asas e quando as têm, são maus voadores. Eles possuem uma cabeça pequena, antenas do tipo filiciforme e océlos. A sua defesa é através do mimetismo, como eu falei antes, a capacidade deles de se camuflarem. Além disso, eles produzem uma substância leitosa e repulsiva que afasta os predadores. Podem passar horas parados para que não sejam notados. O bicho-folha ainda faz um movimento para frente e para trás, simulando uma folha flutuando. Em relação à sua nutrição, eles são fitógrafos, ou seja, herbívoros. Atuam à noite e em dias muito frios. E ainda possuem um aparelho mastigador bucal para ajudar na sua alimentação. Os phasmídeos podem ter tanto a reprodução sexuada como assexuada. A reprodução sexuada do bicho-pau é uma cópula por cavalgadura, podendo durar cerca de 10 dias. O esperma dele é transferido por espermatóforo e após o período da cópula, a fêmea pode ficar com o cerco aberto por 24 horas. A reprodução assexuada deles é por meio de partenogênios, mas ao contrário dos demais animais que têm esse mecanismo, neles não é determinado pela escassez de machos. Os phasmídeos são gonocóricos, apresentam dimorfismo sexual, sua fertilização é interna, o desenvolvimento do embrião é bem lento, podendo o ovo eclodir depois de 1 ano, dependendo da espécie. Geralmente, os ovos levam de 100 a 150 dias para eclodirem.
Os plasmídeos têm um estágio chamado de ninfa, que ocorre depois da eclosão dos ovos, sendo parecido com uma espécie adulta, porém pouco desenvolvida. Com o tempo, a ninfa vai se desenvolvendo e fazendo mudas ao longo do seu crescimento. Os machos fazem, ao longo de sua vida, 8 mudas e as fêmeas fazem 9 mudas. Um fato interessante sobre o bicho-pau é que uma espécie fêmea foi encontrada na Malásia com um tamanho de 56,7 centímetros, batendo o recorde de o maior inseto do mundo. Uma outra curiosidade bastante interessante sobre os bicho-pau é que as fêmeas desenvolveram métodos para se livrar dos machos. Fêmeas virgens pré-reprodutivas exalam um odor antiafrodisíaco que desestimula tentativas de acasalamento. E as fêmeas partenogênicas alteram seus feromônios para ficarem imperceptíveis aos machos. Elas fazem isso por achar o ato sexual muito caro, pois incluíam tempo perdido na procura de companheiros, doenças venéreas, aumento do risco de predação e um tempo de vida mais curto. A hemíptera é caracterizada por insetos sugadores com aparelho bucal em forma de um rosto. Com cerca de 85 mil espécies, seus representantes são percevejos, cigarras, barbeiros, entre outros. Eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos, terrestres e semiaquáticos. São insetos de metamorfose completa, com ninfas semelhantes aos insetos adultos. Variam de 0,5 milímetro a 15 centímetros de comprimento. De coloração geralmente uniforme, possuem antenas longas compostas de 4 ou 5 segmentos, olhos compostos responsáveis por formar a imagem e ocelos com a função de aumentar a sensibilidade à luz. Eles contêm 2 pares de asas, dianteiras e traseiras. Sua mandíbula e primeiras maxilas são semelhantes a estiletes, e como a maioria dos insetos, eles são hexápodas. Os hemípteros ainda apresentam uma variedade de hábitos alimentares, sendo fitófagos, usando suas peças bucais em forma de agulha para perfurar e extrair a seiva dos vegetais, ou alguns são parasitas de outros animais, enquanto outros ainda são predadores, alimentando-se de outros insetos. Alguns insetos dessa ordem, como por exemplo as cigarras, possuem o tibal, uma membrana associada à musculatura presente entre as placas que compõem a cutícula no abdômen. Essa musculatura é responsável por reproduzir sons bastante agudos, feitos pelo macho a fim de atrair as fêmeas para a cópula. Um ciclo de vida muito curioso dentro da ordem dos hemípteros é o da cigarra, que apresenta um ciclo muito longo. Como sabemos, os insetos dessa ordem têm metamorfose incompleta e logo após os ovos eclodirem, as ninfas das cigarras migram para o solo e vivem lá por 1 a 17 anos, dependendo da espécie. Nesse período, elas se alimentam da seiva de raízes de plantas, passando por 5 ou 6 estágios larvais. Depois desse período, elas voltam à superfície e passam pelo processo de equidise, tornando-se adultas e prontas para o acasalamento. As fêmeas morrem logo após porem seus ovos. Outro fato interessante é a utilização desses insetos na culinária do mundo todo, como é o caso do percevejo, chamados como Maria Fedida ou Fede-Fede, consumidos em toda a Ásia, África e em lugares da América Latina. Estes bichinhos são uma rica fonte de proteínas, ferro, potássio, entre outros nutrientes. Outro hemíptero usado largamente na indústria alimentícia e cosmética é o cochonilha. Dele é extraído um corante de cor vermelho escuro, dando cor a sorvetes, biscoitos, sobremesas em geral, sendo também empregado em medicamentos e roupas, normalmente especificado como corante natural, carmim de cochonilha, nas composições dos produtos.